Boa noite, pessoal. Primeiro agradecer ao Everton, Alex, por algum lugar aí, e todo mundo aí pela presença e pela oportunidade. O que a gente vai trazer um pouquinho aqui hoje é um pouco qual é o que a gente hoje como qualidade, a gente trabalha há bastante tempo olhando a qualidade na Vivo, como CX, o que a gente agrega na empresa. Muita gente fala que é muito amplo qualidade, a gente quer trazer um pouquinho do que a gente fez até hoje e como que a gente contribui e vai continuar contribuindo para o trabalho, tá? Bom, então meu nome é Carlos Bittar, tenho 38 anos, sou casado com a Fernanda, tenho uma filha de 6 anos chamada Alice, tenho o Arthur que está chegando aí em novembro e voltando um pouquinho da minha carreira, eu tenho 20 anos de empresa entre GVT e Vivo. Eu comecei como operador de telemarketing em Maringá, passei basicamente por todas as áreas lá de atendimento, fui convidado para morar em Curitiba. Curitiba, naveguei um pouquinho ali na área de processos, projetos e depois fui para vendas. Em vendas eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, ampliar um pouco o escopo de trabalho, quando a gente teve a fusão entre GVT e Vivo. E a partir daí que a gente começou a criar essa estrutura de qualidade, que eu vou contar aqui um pouco para vocês, e onde a gente está até hoje, o que a gente vai fazer aí nos próximos anos. Deixa eu ver. Vamos lá. Antes de detalhar um pouquinho o que a nossa estrutura faz, eu queria falar um pouquinho qual é a visão, qual é a missão da Vivo. E a gente tem uma visão muito forte, um olhar muito forte para a experiência fim a fim do cliente, tá? Então, assim, desde revisar uma jornada que pode causar algum impacto, olhar para a jornada de processos, para a gente ver o que tem que melhorar a experiência do cliente, foco da resolução, o relacionamento com o cliente de forma integrada para a gente resolver problemas. Exemplo disso, que é algo muito cobrado e que a gente já tem no sangue, é que não é o fato de eu ter uma responsabilidade de um tema específico, eu precisar resolver aquele tema, que eu não tenho que olhar e revisar a jornada como um todo. Então a gente tem uma preocupação muito grande, não só de resolver o problema, mas de olhar para aquela experiência que o cliente teve e como é que a gente revisa ela. Então olhar para quem tem que resolver os problemas e de forma estruturada a gente governar até que esse problema ele seja resolvido, né? E uma visão 360 que vai desde uma escutativa com o cliente até de fato a gente ter soluções personalizadas, tá? Desde o app ou o cliente que tem produtos específicos com a gente, B2C ou B2B. Botando um zoom aqui para a gente falar um pouquinho da estrutura de qualidade digital, qual que é o nosso papel, tá? E aí vou entrar falando qual que é a diferença. Nós somos TI, nós somos negócio, mas a gente tem um olhar muito técnico para com TI, mas é a visão do cliente dizendo o que TI precisa fazer, como experiência, como digital, a gente precisa fazer para poder tornar a experiência do cliente cada vez melhor, tá? A nossa responsabilidade dentro da estrutura, dentro da VP de experiência do cliente, a gente é guardião da experiência do cliente em tudo que acontece de problema. Então, qualquer cenário de impacto, seja ele pontual ou seja ele massivo, a gente trabalha do início ao fim para resolver não só aquele problema no momento da crise, mas para olhar a causa raiz e sair do outro lado. Então, a gente olha não só o quente, o fogo, né, o incêndio acontecendo, mas também como é que a gente olha para oportunidades ou para fumaças que estão surgindo para que a gente evite que elas aconteçam, que elas tenham a abrangência que elas têm. De forma geral, o que a gente olha hoje, tá? B2X, todos os apps, os principais apps da Vivo, seja ele B2C ou B2B, toda a estrutura de e-commerce e atendimento. Mas o que a gente faz? Acho que algumas pessoas vão se identificar com o QA, que valida tudo que vai subir em produção, e a gente é o olhar de negócio para com o que o QA testa. Então, vou fazer um deparo. A TA testa em pré-produção, a gente valida tudo que está subindo em produção, em momento da subida. Então, eu garanto que o que está subindo, já em ambiente produtivo, com clientes reais, a gente faça essa validação e garanta que a gente não vai quebrar nada, tá? Então, como é que a gente faz esse trabalho, tá? Qual que é a nossa responsabilidade core? E aí a gente começa aqui com a Farm Infraestrutura, que é disponibilizado pela Prime. A gente chama de matéria-prima, porque é a matéria que a gente utiliza para poder fazer todo o trabalho que a gente tem hoje, tá? A Farm são devices, a gente tem hoje cerca de 120 devices, que são aparelhos e tablets, enfim, que a gente utiliza para conectar os robôs e a gente validar toda a jornada do cliente em ambiente produtivo, tá? Qual que é o primeiro passo? Quando qualquer projeto vai subir, a gente participa desde a concepção até o dia da subida. Eu valido com o cliente real, testando, como se o cliente estivesse testando, mas sem a necessidade de o cliente estar ali, porque eu tenho os dados do cliente contratado pelo parceiro e valido 100% do que vai subir.
E a gente dá o go ou no go, se aquele projeto está apto, com a qualidade esperada ou não. Da mesma forma que a gente valida, se a gente aprova a subida em produção, a partir da produção eu começo a validar automaticamente tudo que a gente tem no ambiente produtivo. Tá? Então, 24/7 a gente valida todos os ambientes, cerca de 20 mil validações por dia a gente faz em fluxos distintos para garantir que eu seja o primeiro a capturar um problema do cliente. Tá? Então, e quando a gente captura, eu faço a ponte com o TI, eu explico um pouco mais à frente ali o trabalho que a gente faz. Além disso, a gente olha para, já que eu estou validando todos os fluxos, tudo que a gente tem de oportunidade, tá? De identificar problemas no dia a dia ou da gente melhorar o que a gente já tem de experiência com o cliente. Porque muitas vezes o fato da gente ter uma experiência rodando e não ter nenhum erro faz com que a gente fique confortável, mas eu vou olhar lá para o call center, por que o cliente está me ligando e como é que eu faço para esse cliente me ligar menos, para tirar dúvidas. A gente precisa melhorar a experiência. Então, modelo de monitoramento. E aí, eu não sou TI novamente, mas as pessoas confundem muito assim, eu sou o que o TI odeia, porque eu que reclamo o tempo todo, 24 horas, dizendo isso aqui não está bom, isso aqui a gente precisa melhorar. Eu faço hoje, todos os meus testes são automatizados, basicamente todos os meus testes. Comentei com vocês ali, a gente tem basicamente 130 aparelhos que ficam rodando dentro da Prime, e a gente vai acessando remotamente e validando tudo que está acontecendo no ambiente real. Então, o que a gente chama de massa são documentos B2C e B2B, em que a gente se conecta dentro da farm da Prime e valida. Aqui a gente tem todos os tipos de clientes possíveis. Cliente que está devendo, cliente que está bloqueado, cliente que B2B, enfim, cliente que tem produtos SVAs para a gente, de fato, conseguir replicar todos os problemas que um cliente no dia a dia pegaria. A nossa responsabilidade é ser o primeiro a capturar. Então, a gente precisa ser ágil. Como é que a gente trabalhava antes? Por isso que a gente está falando da evolução. De forma manual. Quando a gente começou a fazer esse processo, eu geralmente recebia de alguém um problema, ou o cliente reclamou na rede social, ou o cliente recebeu de algum executivo, e aí a gente ia retestar para, de fato, descobrir que havia um problema, e aí a gente fazia o fluxo com TI. A gente falou, não dá certo, porque eu tenho uma estrutura para ser reativa e para a gente sempre saber a partir do cliente, não funciona. Então, o que a gente fez? A gente começou a evoluir para um modelo automatizado em que a gente conseguisse, de forma ágil, capturar o problema. Então, assim, se eu não pego um projeto que deveria ser 100% e a gente ainda deixa escapar alguma coisa, eu valido no primeiro momento, quando entra em produção. Encontrado o erro, a gente segue o fluxo que eu acho que a maioria das empresas devem seguir. Que encontra o defeito, a gente faz o double check ali e faz a abertura e a comunicação e acompanhamento. O nosso papel é trazer para a empresa a visibilidade de que há um problema acontecendo para que as áreas possam proativamente avisar os clientes, ou ainda que não possam avisar, que possam fazer contingências para que quando o cliente ligar, ele já saiba que está acontecendo um problema e que a gente está atuando para resolver. Validou, a gente não para por aí, porque daí a partir da validação a gente precisa entender o porquê que aquilo aconteceu e como é que a gente vai fazer para aquele problema não recorrer. Tá? Hoje, eu comentei com vocês ali, a gente tem mais ou menos 20 mil fluxos. A gente faz no ano, cerca de 4 milhões de testes para poder fazer tudo que a gente precisa fazer. Quanto que eu sou efetivo? Na empresa, 80% dos problemas é a gente que identifica, é negócio. Tá? Deveríamos ter isso automatizado e dentro de TI com observabilidade é onde a gente quer chegar. Mas ainda, no fluxo que a gente tem, que não é o ideal, a gente já consegue capturar 80% dos problemas da empresa. E aqui são problemas críticos, em que parou uma ferramenta, que parou o nosso fluxo de recarga e a gente precisa atuar de forma urgente para a gente não ter impactos financeiros tão grandes. Tá? Hoje, com esse modelo automatizado, a gente consegue validar 100% do que vai subir. Então, nada deve subir na empresa se a gente não validar e aprovar. Muitas vezes a gente dá rollback, ou muitas vezes a gente revisa o fluxo, e se ele não corrige dentro da janela, a gente pede para reprogramar aquela subida, porque vai impactar. Vai impactar principalmente em vendas em e-commerce, porque a gente às vezes cria alguma melhoria de fluxo e não vê que vai quebrar um outro lado. E tem impacto financeiro, então a gente consegue hoje, com todo o desenho que a gente fez, decidir se aquilo é bom ou não é bom para o cliente. Tá? Hoje, nesse modelo automatizado, a gente já conseguiu conectar a IA para que ela consiga mostrar para a gente de forma um pouco mais rápida o que está acontecendo e não depender de análise humana. A gente dependia muito de primeiro, provas que aquele problema estava acontecendo e depois que a gente conseguisse evidenciar sistemicamente nos back-ends, enfim, por
por quedas de vendas é que de fato existia um problema. Então hoje a IA ajuda a gente a encurtar o caminho, consultando as bases de conhecimento para que a gente consiga ser mais ágil desde a identificação até a solução do problema, né? Quanto mais rápido a gente identificar e corrigir, melhor para a empresa, porque a gente não deixa o cliente sem o atendimento, tá? Então, assim, acho que além de tudo que a gente conseguiu fazendo essa automação, chegando onde a gente está hoje, a gente conseguiu expandir os canais. A gente não conseguia chegar a 100% nem dos projetos e nem das ferramentas que a gente tem dentro da empresa. Hoje a gente consegue olhar outros aplicativos que tem, a Vivo tem dezenas de aplicativos, mas tem aplicativos que são fundamentais para o cliente, como o Smart Wi-Fi, e hoje o Vivo Mais, que é uma ferramenta que o parceiro utiliza e que as lojas utilizam para poder fazer a gestão de vendas. E hoje a gente consegue ter essa cobertura. A expansão aconteceu graças a essa automação que a gente conseguiu criar. E a efetividade, obviamente, do trabalho, né? Mas na prática, o que a gente trouxe de resultados? Se a gente comparar o ano passado, que a gente ainda tinha boa parte manual, para esse ano, que basicamente tudo que a gente tem automatizado. Tá? Em volume de defeitos críticos, que são paradas sistêmicas em que o cliente não consegue fazer nada, a gente reduziu 6%. Defeitos funcionais, que são problemas pontuais que o cliente tem que ligar e a gente abre chamado 1 a 1 para poder resolver. Reduziu 14%. Tempo de indisponibilidade, que para a gente é o mais importante, que é o tempo que de fato o cliente sente aquilo, o tempo médio de disponibilidade que a gente tem, fechou no último semestre aqui, reduziu em 21%, que significa 30 minutos a menos de disponibilidade para o cliente. Tá? Em tempo total de disponibilidade, que eu acho que é o reflexo principal que a gente teve aqui, a gente conseguiu reduzir 37 horas, o que os 439 horas a mais de estabilidade sistêmica. Tá? Então, o que isso quer dizer para a gente, antes de eu entrar no último bloco ali? Que todo o processo que a gente cria, tudo que a gente olha como qualidade, revisa, define estratégia ou processos a serem seguidos pela empresa, ajuda a gente não resolver todos os defeitos, que é difícil a gente conseguir fazer algo que não vá gerar nenhum impacto, mas que a gente consiga ser ágil quando algum problema acontecer. Sair do quadrado aqui. Além disso, o que a gente olha para problemas, causas que anteriormente a gente não tinha visibilidade ou que a gente não tinha como mensurar o que mais impactava, o que menos impactava. A gente passou a fazer a gestão de problemas com a visão negócio do que a gente precisava corrigir primeiro, de acordo com o impacto financeiro ou o impacto na experiência do cliente. No primeiro semestre, a gente conseguiu resolver 378 bugs, problemas que impactavam diretamente a experiência do cliente. E com a validação que a gente faz, todo o processo que a gente realiza, a gente conseguiu aumentar a assertividade da entrega, que impacta diretamente no forecast do vendedor, se a gente não entregar na data, porque já está contando com aquilo ali, a gente conseguiu aumentar em 24 pontos percentuais. O que a gente faz aqui? Todas as validações que a gente faz, a gente dá uma nota para aquela squad, o trabalho que ela faz e o que a gente precisa fazer diferente para não voltar a recorrer. Então, se ela causa impacto no ambiente, se ela, de alguma forma, ela mudou algum indicador que a gente deixou de ter visibilidade, a gente dá uma nota boa ou uma nota não tão boa. E, a partir daqui, a gente traça ações para que ela seja mais assertiva, para que ela, na próxima entrega que ela for fazer, ela consiga fazer com o tempo hábil, com a qualidade que precisa para a gente não reprogramar. Tá? Então, um dos principais indicadores aqui. Onde a gente está neste momento? Porque o que eu contei até agora ali, a gente deixou de ser reativo para ser mais ativo, mas ainda não proativo como gostaríamos. Tá? A gente está trabalhando nesse momento já em vias de implantar uma matriz integrada com dados de negócio e TI, que a gente consiga consumir pela IA e de forma rápida a gente ativar contingências para as áreas e validar qual que é o impacto e o que trouxe aquele impacto para a empresa de forma rápida. Sempre pensando no tempo entre a abertura de um problema e a resolução daquele problema. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, da onde a gente começou a discutir essas ideias. A gente teve um problema com recarga há um tempo atrás, em que o nosso sistema simplesmente parou, o cliente não conseguia fazer recarga e começou a ligar no call center. No call center, o cara não tinha informação ainda, que realmente estava acontecendo um problema. E a gente estava tentando resolver. Mas o cliente fica sem informação, a gente não sabe o que está acontecendo e tem uma perda financeira pelo fato da gente não trazer pelo menos uma experiência para o cliente de calma. Está acontecendo um problema, a gente vai resolver e depois a gente vai dar um retorno para você. Aqui, o que a gente quer fazer? A partir do momento que o sistema identificar que tem um problema na recarga, que
todas as áreas sejam envolvidas, que as contingências sejam ativadas automaticamente na URA e que a gente avise o cliente. No momento que estamos passando por uma instabilidade e no momento que resolver, a gente te liga, te avisa para que você possa continuar a sua experiência ou ainda mais, a gente já consegue já dar sequência sem que ele tenha que fazer um recontato com a gente. Tá? Então a ideia é que a gente consiga já, até o final do ano, trazer já essa experiência de a gente se antecipar ao problema e reduzir o tempo médio de problemas que a gente tem ali enquanto a gente coloca alguma contingência no ar. Bom, acho que tem várias coisas, vários benefícios que a gente colocou aqui, experiência, escalabilidade, enfim, mas acho que o principal dele é a sensação do cliente de que a gente está se importando primeiro e colocando ele em primeiro lugar e avisando que problemas existem, mas que a gente está ali para resolver e que a gente vai fazer de tudo para que volte o quanto antes. Tá? Aonde a gente vai chegar? Eu acho que é a fase final. Eu não quero ainda continuar pegando problemas ou tentando refazer um fluxo que o cliente hoje faz e passa para poder descobrir que o problema existe e aí a gente passar a resolver e avisar ele. A gente precisa prever e evitar incidentes. Como que a gente faz isso? Com observabilidade. A observabilidade ela se conecta às ferramentas que a Vivo tem, mas o que a gente está fazendo agora? Conectando a observabilidade para que a gente consiga entender em momento zero, ou seja, a hora que a gente sai de 0 de problema para 0,1, que existe alguma coisa acontecendo, que começou uma fumaça ali, que a gente precisa entender o que está acontecendo para não virar um grande incêndio, detectar esse problema e analisar ao longo do tempo esse comportamento para que a gente consiga, em momento zero, a gente consiga evitar que alguma coisa aconteça, algum problema crítico aconteça. Tá? Essa evolução ela já está acontecendo na Vivo, é algo que a gente tem investido demais para a gente conseguir ser ágil e a gente conseguir focar em outras coisas. A gente ainda olha pouco para o que a gente gostaria, que é olhar para a oportunidade mais do que problemas, mas ainda existe um esforço muito grande, que eu acho que de boa parte das empresas, e a gente conseguir ser ágil, identificar a causa e a gente corrigir, principalmente evitá-las. Né? Mas a gente já evoluiu muito, então eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui. E aí tem um case real, para a gente fechar aqui, que já acontece, tá? Que a gente usa hoje a inteligência de dados para antecipar alguns problemas. Um deles aí, o case, é o monitoramento proativo de fibra. O que a gente fez? Tem um agente que a gente conectou no modem do cliente que fica coletando dados, analisando o comportamento, se esse cliente está longe do modem, se a qualidade, a velocidade da internet está dentro dos parâmetros, se está tendo instabilidade, quedas, ou se ainda o tamanho da casa dele, aonde ele está se conectando, está influenciando negativamente, ainda que não seja uma responsabilidade direta, mas para avisá-lo de que ele tem que talvez trocar um modem ou que ele tem que colocar um roteador. E a partir daqui, eu consigo entender se a qualidade do sinal está adequada, se o cliente, se o armário, enfim, tem algum defeito, e proativamente a gente avisa o cliente que está acontecendo alguma coisa. E envia técnico quando precisa, ou dá dicas para ele do que ele precisa fazer para poder ajustar aquela dificuldade que ele está tendo. E assim, o que a gente já percebeu de benefícios e que a gente tem evoluído cada vez mais, porque isso aqui é algo muito grande, que a gente precisa estruturar muito bem, mas do piloto que a gente fez, a gente já percebeu uma redução gigantesca de cliente reclamando que existe um problema. Ele sabe, às vezes ele está sentindo, mas a gente consegue de forma rápida atuar e principalmente avisar ele que a gente sabe que está acontecendo um problema e que a gente está atuando para resolver. A melhoria da satisfação, assim, o NPS desse cliente que está participando dessa experiência melhorou demais e a gente otimiza muita coisa. Então, assim, essa estrutura que a gente está criando hoje, ela não só está tornando referência, mas que ela está auxiliando muita gente, ela está diminuindo muito o time das coisas e faz com que a gente consiga se concentrar em outros problemas mais importantes ou estruturais que a gente olha ainda pouco quando a gente fala de TI e que cada vez mais está se tornando realidade. Então, esse é algo, o case já concreto e eu espero daí a próxima oportunidade é trazer para vocês a evolução desse trabalho aqui, que já evoluiu bastante, mas que eu acho que tem ainda bastante a melhorar e a Prime, com certeza, bastante a contribuir ainda.